Cumprimento o Sheikh Ahmad Al-Saifi e cumprimento com isso toda a mesa. Cumprimento meus irmãos palestinos e descendentes presentes, todas as demais, e em nome de todos aqueles que são mártires na Palestina, que perderam entes queridos, martirizados pelo magnicídio sionista na Palestina, eu cumprimento o Sheikh Maher, que perdeu o filho recentemente, que em paz descanse, e que Deus dê forças a essa família para suportar a dor da perda de um filho em martírio nas mãos sanguinárias do ocupante sionista. Nós estamos falando sobre Jerusalém, a santidade de Jerusalém, a capital eterna da Terra Santa, a Palestina. Estamos falando da metrópole do monoteísmo, para dizer que isto que acontece na Palestina hoje, acontece, por incrível que pareça, na visão daqueles que promovem o primeiro genocídio televisionado da história humana, em nome de Deus. E seguramente o fazem porque desafiam aquilo que representa a Palestina, aquilo que representa Jerusalém, desafiam o monoteísmo. O Deus que alegam representar, o Deus que alegam lhes mandar fazer o que fazem, é justamente o Deus racializado, o Deus étnico, o Deus não monoteísta, o Deus de um pequeno grupo, aquele Deus dos holocaustos da antiguidade, aquele Deus que mandava eliminar todos os que estavam numa determinada cidade, o Deus que mandava matar todos aqueles e tudo aquilo que respirasse. Este Deus foi superado, este Deus foi magnificamente superado na Palestina pela compreensão de que um Deus para todos e para todas, este é o Deus do monoteísmo. Eu quero demonstrar para vocês o que é verdadeiramente esta matança, falando em termos numéricos. Nós vimos, ministro Habash, que o vídeo já está desatualizado nos números de mortos. E o vídeo também não considera, e nem precisaria necessariamente considerar, os desaparecidos. Nós temos hoje 11.675 mortos e 3.640 desaparecidos sob os escombros. Seguramente, infelizmente, não estão vivos. Então, nós temos a macabra cifra de 15.315 mortos. Para vocês terem uma ideia, para nós termos uma ideia, Hajj al-Saifi, durante a Nakba, que durou de 18 de dezembro de 1947, a grande catástrofe palestina, até 1951, quando se fizeram as limpezas da fronteira, chamadas limpezas da fronteira, quando dos 78% da Palestina histórica tomada à força para se tornar o enclave colonial sionista chamado Israel, 88% da população originária foi expulsa na maior limpeza étnica da história, morreram 15 mil. Neste momento, em Gaza, já morreram, assassinados por Israel, novamente uma empreitada sionista, mais do que morreram em todo o período da Nakba. São 32 mil os feridos, a esmagadora maioria deles feridos graves ou mutilados, que não têm mais hospitais, para os quais não tem mais medicamento, para os quais não tem mais anestesia. Portanto, alguns deles morrerão, infelizmente, e os outros viverão como inválidos. As crianças são 4.707 as assassinadas, 1.770 as desaparecidas, portanto, infelizmente, não mais vivas, 6.477 mortos. Esta é a maior matança de crianças da história, considerando o tempo de matança, o tamanho do território e o tamanho da população. É isto que faz com que funcionários da ONU já digam que este é o maior genocídio da história, mais uma vez, considerando o tamanho do território, o tamanho da população
e o tamanho do morticínio. As mulheres assassinadas são 3.155, e com as desaparecidas passa de 4.000. Quer dizer que, entre crianças assassinadas e mulheres assassinadas, estamos perto de 10.500 assassinados. Isso significa um genocídio programado, isso significa colapsar a capacidade da sociedade palestina de manter a sua reprodução biológica, isto significa, categoricamente, a esterilização programada de toda uma sociedade, isto é, programar o Holocausto. E quem é que faz isso? Quem faz isso é o Ocidente. O projeto sionista é apenas um funcionário de uma coisa que resolveu se autodenominar Ocidente. Esta é uma guerra livrada pelos Estados Unidos contra a Palestina e contra aquela região, com todos os tipos de aliados. Os aliados que de fato se mobilizam neste sentido, e daqueles que calam, e os que calam são piores. E aqui eu vou finalizar, Sheikh. Eu sei que o senhor sempre me cobra o tempo, mas há coisas importantes a serem ditas. O Ocidente, Hitler é o Ocidente, ou ele era chinês. Mussolini é o Ocidente. A Primeira Guerra é o Ocidente. A Segunda Guerra é o Ocidente. As guerras do ópio são o Ocidente. Todos os crimes coloniais são o Ocidente. O apartheid na África do Sul é o Ocidente. O genocídio neste continente da população originária é o Ocidente. A escravidão de milhões e milhões de africanos capturados para serem escravos é o Ocidente. As bombas atômicas são o Ocidente. E a matança na Palestina é o Ocidente. O Deus do Ocidente é um Deus racializado, étnico, que manda matar. Mas nós, palestinos, e aqui eu finalizo, embora sejamos donos da Terra Santa, embora os profetas tenham feito o que fizeram entre nós, temos um defeito. Mais um minuto. Mais um minuto. Temos um defeito. Deus não colocou dobradiças nas nossas vértebras. E eu quero tranquilizá-los, portanto, Ele nos fez invencíveis, o povo palestino é invencível, e por isso nós venceremos esta batalha, e a Palestina será livre para todos vocês, e a Jerusalém sagrada de todos vocês.